Salve pessoal, aqui é o Leonardo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os vídeos que dizem que os super-heróis estão sendo desrespeitados. Eu quero conversar com vocês sobre isso e também a gente bater um papo da hora nos comentários. Então dá like, se inscreve e comenta alguma coisa pra gente alimentar essa discussão. Vamos lá. Vamos começar do começo. Como começou essa trend de dizer que o herói está sendo desrespeitado? Eu, sinceramente, não sei. Eu tenho duas teorias. Uma delas é quando estreou Homem de Aço nos cinemas e gerou aquela polêmica lá toda do Superman quebrando o pescoço do Zod. Eu vou abster de me dar a minha opinião sobre esse filme, mas o que eu quero dizer é que foi daí que começamos a achar a versão primitiva dos leitores e espectadores que dizem que os heróis estão sendo desrespeitados. Foi daí que tiramos. Essa foi, digamos, a versão Idade da Pedra. Daí então, a gente chega lá por ano passado, eu creio, e a gente recebe as primeiras imagens da série do Homem-Aranha, da nova série do Homem-Aranha, né, que é o seu amigão da vizinhança. E deixou muita gente brava. Tudo bem, você pode não gostar das mudanças de etnia, pode achar um desrespeito, tudo bem. Tá tudo bem, é a sua opinião. Mas foi daí que começou. As pessoas dizendo que isso não respeita a essência, que isso é não sei o quê. E foi assim que eu creio que deve ter começado. Então chegamos na fase atual. Na fase atual em que todo herói é desrespeitado. E assim, pessoal, como o Marcos o Ceifeiro disse, precisamos de mais fãs defendendo o que amam. Eu concordo com ele. Mas não podemos ficar generalizando todo mundo. Entende? Porque, vamos lá. Em só poucos meses ou quem sabe um ano, nós já temos heróis sendo taxados de desrespeitados. A Arlequina não é uma heroína, eu sei disso, mas ela tem a própria revista e tudo mais. O Homem-Aranha, o Hulk, o Arqueiro Verde, o Lanterna Verde. O Superman, ele era. E então, 6 personagens estão sendo taxados de desrespeitados. Ou 5 se você não contar o Superman. Então, vocês acham que os nerds estão exagerando? Na minha opinião, eles estão. E muito. Porque, vamos lá. E também faltou o Thor. Então nós temos 7. Temos 7 heróis que estão sendo taxados de que estão sendo desrespeitados. E, assim, eu vi alguns vídeos falando sobre esses heróis, sobre se esses heróis estão sendo desrespeitados. E assim,
Um vídeo que me chamou a atenção foi do vídeo do Thor do Legado em Crise. E ele disse que a fase do Thor do Jason Aaron é ruim. Tudo bem, é a opinião dele. Mas o argumento dele não é lá muito bom. Porque pensa comigo. Qual era a principal crítica dos leitores regulares? Por que o Thor não era tão popular quanto o Homem-Aranha, por exemplo? Por que será? Muitas pessoas apontavam que era porque o Thor não sangrava, que era porque o Thor ele era perfeito, ele não tinha erros, ele tinha a vida perfeita, ele tinha a esposa perfeita. Tá, ele era digno do martelo. Ele era super poderoso, podia voar, conjurava tempestades, tinha super força e tudo mais. E muita gente também caiu matando em cima da fase da Thor da Jane Foster. E eu não sei por que tanto drama. Não é a primeira vez que o Thor é substituído. Não é a primeira vez. E você deve estar se perguntando: pô, Léo, mas quem substituiu o Thor antes da Jane Foster? Foi o Eric Masterson. Só pesquisar no Google. É só pesquisar no Google. Eric Masterson substituiu o Thor nos quadrinhos por algum tempo? Daí o Google vai te responder. Então. Mas daí o povo começou a chamar de lacração esse negócio aí da Jane Foster. E, cara, é patético. Com todo respeito, eu sou de direita, mas eu tenho que admitir que isso é patético. Eu não sei se vocês conhecem o termo mulher na geladeira. O termo mulher na geladeira. Ela foi criada quando a namorada do Lanterna Verde, Kyle Rayner, foi morta pelo Major Força e colocada dentro de uma geladeira. Isso aconteceu em uma das primeiras aparições do Kyle Rayner. E esse termo foi criado por uma escritora de quadrinhos. E ela disse que, pô, isso não tá certo. Ela foi usada somente como motivação para o personagem masculino. Isso não tá certo. Mulheres também podem ser fortes. E foi assim que surgiu esse termo. Mulher na geladeira frequentemente é um termo usado para se referir a quando mulheres são machucadas, torturadas ou mortas nos quadrinhos como motivação para o personagem masculino. Um exemplo disso é a Bárbara Gordon em Piada Mortal. Também temos a própria namorada do Kyle Rayner. Daí eu fico pensando, será que esses caras queriam que a Jane Foster fosse só mais uma mulher na geladeira? Daí fica a questão. O próximo personagem que o povo tá caindo matando em cima dele é o Miles Morales. Que coitado do moço. O cara simplesmente é um Homem-Aranha. Basicamente o povo tá dizendo, só o Peter pode ser o Homem-Aranha. Não pode outro. E assim, eu sei que o Miles tá roubando o protagonismo do Peter. Eu sei disso. Mas não podemos ficar dizendo que o personagem é um câncer. Isso não é certo. E também,
como se a gente nunca tivesse visto o caso do aprendiz que supera o mestre, né? A gente sempre viu isso nos cinemas. Filme, série, tudo mais. E o Miles, ele podia ser um personagem interessante. Ele pode ser ainda. Sabe? Então não acho justo a gente ficar dizendo que o personagem é um câncer, que a gente nunca gostou dele. Não acho certo. Certo. E eu tenho fortes sensações de que as pessoas não gostam dele pela cor de pele. Mas daí, pô, Léo, isso é lacração, hein? Não, cara. Você não acha que tem um monte de racista por aí se infiltrando na comunidade nerd para disseminar o seu preconceito? Será que existe? Óbvio que existe. Então, muitas pessoas estão, na época lá do Sam Wilson, que lançou o Capitão América 4, muita gente começou a criticar o Sam Wilson, dizendo que ele não era digno do escudo do Capitão, que ele passou pano pra terrorista, que quem deveria ter sido o Capitão era o Bucky e tudo mais. E essas pessoas que disseram isso provavelmente nunca viram a HQ do Sam Wilson como Capitão América. Que até eu, que não sei de quadrinhos, sei que o Sam Wilson sofre racismo. E os caras simplesmente dizem que o Sam, que a fase do Sam Wilson, né, como Capitão América, foi escrito por um roteirista militante lacradora. Depois eu digo que Nerdola tá ficando a mesma coisa que um lacrola e depois eu que sou maluco, né? Pois é. Enfim. A última personagem que eu quero falar é a Arlequina. Que muita gente diz que ela perdeu a essência. E eu não concordo com isso. Ela teve uma evolução natural dela. Seguindo a lógica deles, era pro Deadpool nunca ter sido um herói, por exemplo. Sido um anti-herói, né? Sido um anti-herói. Porque, seguindo a lógica deles, era pros quadrinhos ficar no mesmo status quo sempre. E o engraçado é que eles querem que o Homem-Aranha evolua, mas não querem que a Arlequina evolua. Entende? Ou vocês querem um ou querem outro. Não tem esse papo de eu quero os dois. Não existe esse papo. Enfim, pessoal, isso foi tudo. Dá like, comentem ou qualquer coisa. Até mais, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.